Bom, dando continuidade, né, às nossas problemáticas que vão surgir diante dessa aula sobre o artigo científico, a gente vai falar aqui, né, sobre o estilo da redação técnico-científica. Essa redação que eu me refiro é o corpo do seu texto, viu? É aquilo que você vai redigir, aquilo que você vai escrever de acordo com a sua temática. Então, o que é que a gente precisa entender? Que o texto, né, técnico-científico se caracteriza por abordar a temática referente à ciência, por isso que ele é científico, utilizando seu instrumental teórico. Por que é teórico? Baseado em quem? Nas teorias que já foram experimentadas cientificamente e objetivando a discussão científica. Nessa discussão científica é onde surgem as nossas perguntas, as nossas indagações, os nossos contextos, as nossas dúvidas, né? Ao empregar a linguagem técnica ou científica. Quando eu refiro às normas técnicas em padrão, em seu nível bem culto, né? A gente não vai usar no nosso contexto palavras que sejam relevantes do dia a dia. Não, a gente vai elevar o nosso padrão de linguagem de escrita. O que a gente precisa respeitar? Respeitando as regras gramaticais. Olha, muita atenção, viu? Porque a gente precisa ler o nosso texto várias vezes, entender onde é que eu devo colocar as vírgulas. As vírgulas, elas não são só uma pequena pausa dentro do texto, não. As vírgulas, elas podem separar também os elementos, elas podem justificar falas de autores ou fazer uma justificativa daquilo que você queria dar uma abordagem. Então, a gente precisa prestar muito bem atenção a essas regras gramaticais dentro do corpo científico, viu? Obtém-se o estilo próprio da redação técnico-científica. Por quê? Porque ela tem esse estilo próprio, ela vai seguir padrões, ela vai seguir regras. E dando indo um pouquinho, né, à frente, a gente precisa lembrar disso daqui, da objetividade. Meu texto, ele precisa ser objetivo e coeso. Eu não preciso dar uma volta no mundo. Eu preciso levar em consideração o meu tema. Então, eu não vou fugir do contexto. Eu vou sempre me reportar ao meu tema. Então, ele fala que essa objetividade é sempre bem importante. Como, por exemplo, os temas na linguagem científica devem ser abordados de maneira simples. Então, não precisa dar aquela volta. Vamos falar popularmente, né? Eu vou bem no X da questão. Evitando expressões, palavras repetitivas. A gente precisa também ter bastante atenção com as pernóticas e hermenêutica. O que significa isso, professor? É quando eu quero usar uma palavra, por exemplo, muito bonita, muito grande para enfeitar o meu texto, como, por exemplo, as pernósticas e as hermenêuticas. Essas hermenêuticas são, por exemplo, palavras que eu uso para abrandar, né? Para desenvolver o meu texto, para deixar ele mais bonito, porém ele não tem significado algum. Excessivamente. Muito embora cada ciência tenha expressões e contextos que fazem parte do seu código restrito, comum na comunidade científica que estuda determinado assunto. O pesquisador deve ter a preocupação de desenvolver uma linguagem acessível. Eu preciso ler o seu artigo e preciso entender aquilo que você queria passar. Então, eu não vou ser o primeiro leitor, então eu preciso entender por que você está escrevendo sobre determinado tema, tudo bem? A um público o mais amplo possível. Então, tem que ser uma linguagem que faça você explorar mais o seu texto, que eu possa conhecer através das suas palavras essa proposta, esse tema de uma maneira diferente. As ideias a seguir, uma sequência lógica e ordenada. Pronto, eu cheguei aqui numa parte onde eu queria falar muito bem. Eu preciso ter sequência lógica e ordenada. Porque às vezes eu vou fazer um corpo do texto, mas eu começo do final, aí eu pulo pro meio, quando eu tô lá embaixo é que eu vou... mas é assim que deveria começar o texto. Então, eu preciso ter atenção com a minha sequência, ela precisa ser ordenada. Por exemplo, se eu vou falar de TDAH, ou de
alguma síndrome ou de um determinado assunto, como por exemplo o lúdico, eu preciso entender como foi que surgiu, quem foram os primeiros estudiosos, o que esse assunto desenvolve, quais são as suas patologias, o que ele abrange ou não. Então eu preciso ordenar para depois eu agrupar e fazer a minha conclusão.